Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Destino Certo. É aqui onde eu e o Léo, que está aqui nessa fotinha, nós dois gerenciamos esse canal. Quando ele faz uma viagem, ele faz a gravação. Quando eu faço uma viagem, eu faço uma gravação. E agora eu quero que vocês curtam essa emoção, que é a viagem para Espanha, mais especificamente para Madrid. A viagem começou com uma viagem para o Rio de Janeiro, é isso mesmo. Na época que eu comprei a passagem, a viagem ela saía do Rio de Janeiro para Madrid, com parada em Amsterdã. Então, primeiro eu tive que ir para Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro teve uma parada em Amsterdã, e com essa parada, que só foi uma escala, eu consegui chegar em Madrid. Eu voei com a KLM, que é uma companhia aérea excepcional, eu não tenho dúvidas que ela é muito boa, que ela é ótima. Na ida ela serviu cervejas, lá vão ter pra gente, né? E essa viagem aconteceu recentemente, faz um mês, a contar de hoje. E eu fui com dois colegas e eles me acompanharam nessa aventura. No vídeo que vocês estão vendo agora, vocês conseguem ver que a KLM ela tem as suas aeronaves muito equipadas com tecnologia. A KLM ela possui todas as cadeiras equipadas com um mini computador que tem entrada até de USB. Nesse computador você tem os canais interativos que podem, ou melhor, que abrangem tanto crianças quanto adultos, filmes, séries, desenhos e programas de TV e etc. Tudo isso para interagir com uma pessoa que vai viajar mais do que 10 horas em um avião. Eu fiz o teste, eu consegui até inserir um pendrive lá dentro e aí eu poderia reproduzir minhas próprias mídias. Mas não valeu a pena porque as mídias que eles disponibilizavam lá eram praticamente as que estavam no cinema. Então, se um dia você for voar pela KLM, aproveite. Chegando em Amsterdã, foi nossa primeira parada. Essa parada ela serve pra gente fazer uma troca de aeronave. A gente pega uma aeronave nacional. Na verdade não é nacional, né? Mas sim uma aeronave europeia, da KLM mesmo, pra voar de Amsterdã até Madrid. Então, como vocês podem dar uma olhada aí, eu tô na esteira ainda, chegando aí em Amsterdã. E esse aí é o Bruno, ó. Vocês podem ver, esse grandão aí. Ele tá adorando pisar pela primeira vez em solo internacional. Já em Madrid, hospedado em um hostel, que pra falar a verdade foi a primeira vez que eu fiquei hospedado em um hostel, foi uma experiência diferente. Quando a gente chegou no quarto, o quarto cabiam 8 pessoas, sabe? Tinham 8 camas. E quando a gente chegou, o quarto estava vazio. Então a gente se hospedou. E na primeira noite que a gente saiu, quando voltou, o quarto já estava cheio. Então tinha um chinês, tinha um australiano e tinham holandesas no quarto. Então imagine como que era difícil se comunicar com esse pessoal. Tinha que arranhar inglês e olhe lá pra se comunicar com eles. Mas uma coisa que foi engraçada foi o chinês falando brasileiro, música, balada, barulho, né? E aí a gente teve que colocar uma música pro chinês ouvir, porque ele gostava, sei lá, acho que ele gosta de zona. Ele pensa que todo brasileiro gosta de zona. O primeiro destino turístico que nós visitamos foi a Praça del Sol, que é uma espécie de Praça da Sé, para quem já viu aqui em São Paulo, que tem uma das conexões de metrô e trem, né? Então ela é uma praça onde no meio é uma estação de metrô e nos arredores são lojas, como Adidas, Nike, Apple, né? Tem uma loja da Apple na frente da estação. Você sai da estação e você já dá de cara com a Apple, com Wi-Fi grátis, dica. E entre outros lugares, né, que servem cerveja a 90 centavos, a 50 centavos de euro. Particularmente é muito barato e eu fui lá todos os dias, confesso. Então essa Praça do Sol, Praça del Sol, foi o lugar que eu sempre pegava o metrô. Ele ficava 2, 3 quadras do hostel e era de fácil acesso. Então eu poderia chegar lá de manhã nessa praça, eu tomava meu café e já pegava o metrô. Então, esse foi o primeiro destino que nós visitamos, que é a Praça do Sol. Na verdade não é um destino, né? Foi um ponto de passagem. Mas o primeiro ponto turístico mesmo que a gente visitou foi a Plaza Mayor, que é uma praça que ela tem o chão todo de paralelepípedo e ela é rodeada por edifícios. Essa é considerada realmente um dos pontos turísticos mais requisitados ali da Espanha. E hoje em dia ela está rodeada, sabe, os edifícios? Eles têm vários restaurantes e lojas de conveniências com souvenir. Caramba, que palavra difícil de falar. Sim, tem souvenir lá. Não
trouxe pra ninguém. Não trouxe, tava pobre, gente, tava pobre. A Praça Maior é uma praça retangular, rodeada por edifícios, onde eu já falei. Ela é uma das praças mais conhecidas de Madrid. Ela foi fundada no século XV. Ela era uma das principais passagens entre Atocha e Toledo. Atocha é uma... eu conheço como uma estação de trem, mas é uma cidade. Toledo também é outra cidade. Então, na travessia entre essas duas cidades, existia essa praça. Foi fundada há muito tempo e, como eu estava lendo sobre a praça, ela teve 3 incêndios, essa praça. Porque, como vocês podem ver, ela é rodeada por edifícios. Então, se um edifício pega fogo, ela vai se alastrando por outros edifícios. Então, foram 3 grandes incêndios até chegar na praça que temos hoje. E aí, um dos reis, que foi o Felipe III, colocaram uma estátua dele no centro da praça. Então, essa é a Praça Maior. Todos os dias, não dá pra tomar um café, um bom café da manhã na padaria, né? Porque você ia deixar aí 20 euros todos os dias. Então, o que a gente fazia todos os dias quando acordava? A gente ia pro supermercado, comprava aqueles lanches naturais, com presunto, mussarela e outras coisas dentro do pão, maionese, sabe? E comprava um café, que eles vendem em uma latinha, sabe? Latinha de refrigerante? Então eles vendem café da Starbucks, se eu não me engano. Eu particularmente bebia essa latinha. Eu não comprava, eu não ficava ali na porta do supermercado, comendo e bebendo. Então eu ia lá na praça, Puerta del Sol, como ela tem um chafariz e tem um lugar pra onde você pode sentar lá, e eu ficava tomando café lá. E aí vocês podem dar uma olhada no vídeo aí. Tô tomando um café delicioso. Será que tem esse vídeo? Uma peculiaridade da Espanha é a culinária. Então, se você for pra Espanha, você vai ver nos bares e restaurantes várias pernas de porco pendurada para enfeitar o lugar. Mas na verdade aquilo não é para enfeitar, aquilo é o estoque. Aquilo é o tão conhecido... Ai, minha barriga até enrola quando eu falo isso. Léo, coloca uma foto aqui de um jamón. Agora, troca essa foto e coloca do jamón preparado, que parece um presunto. É isso aqui. Imagine que todos os dias eu comi jamón lá na Espanha. Então depois do 5º dia eu não aguentava ver jamón na minha frente. Tanto é que a gente foi no mercado central lá de Madrid e tinha jamón em formato de temaki. Sabe o temaki que vocês comem aí, que eu odeio? Então imagine que o conteúdo do temaki é jamón. Então tudo lá é jamón. Você vê jamón empanado, jamón emburritado, jamón pra caralho a 4, jamón... cor do jamón... Gente, é jamón pra todo lado. Eu enjoei de jamón, sério. Quando eu cheguei no Brasil, eu não comi mais presunto. Saindo lá da Praça Maior e da Puerta del Sol, então imagine que o hostel onde eu morava é aqui e Puerta del Sol, Praça Maior, ficava aqui. Agora eu tenho que ir pro outro lado, aonde a gente foi no Parque do Retiro. Sim, esse parque é um dos antigos parques da realeza, onde eles usavam para lazer. Né? Então eles tinham o castelo dele, e em período de férias ou em uma tarde que eles queriam se divertir, eles iam para esse parque. E era um parque com fontes, com campos, com... Ah, gente, faz tanto tempo, sabe? Eu não lembro. Faz uns 400, 500 anos que isso aconteceu. O parque, ele está coladinho com o centro da cidade. E durante os anos ele sofreu várias modificações para ser o parque que é hoje. E tanto é que toda a população de Madrid vai para lá. Até artistas de rua você consegue encontrar nesse parque. Então na entrada dele você vê uma escadaria. E no meio dessa escadaria tinha o pessoal tocando um instrumento que eu não sei o que é, mas como o Léo é inteligente, ele vai colocar aqui. E o som desse instrumento é esse. Continuando ainda a falar do Parque do Retiro, uma das maiores atrações do próprio parque são... Como eu posso chamar aquilo? É um monumento que representa Afonso VII. Então imagine que tem uma estátua de Afonso VII no meio e ao redor dele existem pilastras que lembram muito
lembram muito alguma coisa da Itália, de Roma antiga. E esse lugar é muito bonito. Eu tirei várias fotos nesse lugar. Aí existiam também artistas de rua e foi uma tarde bonita. Nesse momento que eu cheguei eram mais ou menos 6, 7 horas da noite já. Só que como lá no verão anoitece muito mais tarde, anoitece 10 horas da noite. Então dava para aproveitar bastante o dia. Então esse foi um dos lugares mais bonitos que a gente visitou no centro de Madrid. Um dos lugares que eu visitei também foi o Palácio Real. Ele é um patrimônio nacional. Por ser um patrimônio nacional, não é permitido fotografar lá dentro. Ele é gigante, na frente tem uma igreja, na frente do palácio. A gente consegue avistar o palácio. No Palácio Real, que é um patrimônio nacional, eles não permitem que você fotografe o local. Na verdade, eles permitem que você fotografe a parte de fora, mas a parte de dentro, que é o melhor, né? A melhor parte, a gente não conseguiu fotografar. Então, como vocês podem dar uma olhada aí, você vê todo o panorama, eu brincando com algumas partes do castelo, do lado de fora. Só que eu tive que colocar fotos da internet. Então, Léo, pega uma foto da internet e coloca aqui no palácio, por favor. Mas na verdade eu tirei várias fotos lá dentro, escondidas com a GoPro. Não sei porquê, sei lá, eles não imaginam que a gente pode ter um equipamento pequenininho pra tirar foto. Eu tirei, mas eu não vou divulgar porque eu não quero ser preso. Mas seria interessante, né? Chegar a realeza aqui, espanhola, e falar: Senhor Renan, o senhor divulgou fotos na internet do nosso palácio, por favor volte ao país para... Não vai existir isso, né? Bom, esse foi o palácio. Teve alguns dias lá em Madrid que a gente não sabia o que fazer. Tínhamos um roteiro, mas tinha dia que tinha uns lugares muito longes. E uma das coisas que a gente encontrou no mapa, assim, por acaso, foi o teleférico de Madrid. A gente pegou esse teleférico, pagou baratinho, tinha muitas crianças lá. E essa é a cena que vocês conseguem ver lá de Madrid. É uma cena a céu aberto. E aí, no começo você fica olhando pra baixo pra ver o que tem, assim, são casinhas, são rios, são ruas, mas depois você começa a ir pra um lugar muito afastado, e aí você consegue ver como que é Madrid. Madrid é como se fosse... Não é Las Vegas, porque Las Vegas é rodeada por um deserto, mas é praticamente assim. Mas imagine, troca o deserto por plantações. Então imagine que tem muitas plantações ao redor de Madrid. Isso é Madrid. E aí, lá de cima do teleférico, você consegue enxergar tudo isso. Eu consegui até enxergar um parque lá. Ficamos um pouco lá na região, depois do teleférico, porque foi pela primeira vez na vida que eu vi um bosque. Sabe esses bosques que aparecem em filmes, com várias árvores assim, sem folhas, sem nada? E aí o cara lá tá dirigindo um carro e fica vendo olhando as árvores. Foi diferente, mas você vê que ali são cenas de filme que eles gravam. E agora... Pam, param. Léo, sobe o som. Fui, pessoal, pela segunda vez em um estádio de futebol. Pois é, eu vou contar um segredo pra vocês, eu não gosto de futebol. Futebol não é uma coisa que me atrai se está passando na televisão. Se não for jogo do Brasil, pra mim não é um futebol de ser assistido. Eu sei que vocês vão começar a jogar um monte de coisa em mim agora. Joga pedra, bebê! Mas, sei lá, gente, eu não curto futebol, não faz minha praia, né? Só que eu fui no museu do estádio Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid. E eles abrem o estádio quando não estão tendo jogo, é óbvio, né? Para mostrar para os turistas, assim como eu, como que era o futebol de antigamente. Então eu quero que vocês agora coloquem um fone de ouvido, tem que colocar um fone de ouvido, e aproveitem essa montagem que o grandioso Léo fez para vocês do Santiago Bernabéu.
Bom, pessoal, esse foi o começo da viagem. Pelo que vocês olharam aí, é lógico, eu não consegui gravar todos os lugares. Teve dias que eu saí sem câmera, porque eu tava desesperado. Eu quero conhecer tal lugar. Isso foram 5 dias de Madrid, que eu fiquei lá. Madrid é uma cidade bonita, as pessoas são educadas, as pessoas são bonitas e é uma cidade que eu gostaria de morar. Falam muito que Madrid parece São Paulo, mas é mentira. Madrid é totalmente diferente de São Paulo. Lá a cidade ela começa a funcionar um pouco tarde, então assim 9, 10 horas da manhã que as coisas começam a abrir. Só que em contrapartida, a cidade não dorme. Então, por exemplo, se você vai pra uma balada, vai pra um bar, as coisas começam a bombar lá depois da meia-noite. Então, se você teve curiosidade, gostou dos vídeos, gostou de tudo isso que eu mostrei, dá uma passadinha lá pra Madrid, vale a pena. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o Destino Certo sobre Madrid e acredito que o próximo vídeo seja sobre Toledo. Toledo é uma cidade também na Espanha, assim como Madrid, mas é uma cidade medieval. Então, fiquem só com um trechinho do vídeo de Toledo, beleza? Bom, pessoal, até a próxima e a gente se vê lá em Toledo. Chegamos aqui em Toledo, pessoal.